Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá iniciar essa semana de Direito Administrativo. Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, estejam tranquilos. Então vamos reiniciar. Aula de hoje, 1º de abril. Tudo que eu falarei serão mentiras sinceras, tá bom? Então, como eu coloquei ali para vocês no plano de trabalho, na semana de hoje a gente começa falando sobre administração pública indireta, tá? Semana passada nós vimos a administração pública direta e agora nós vamos ver a administração pública indireta, tá? Que é um tema um pouco mais extenso, porque vai compreender vários entes, né, várias entidades. Então, o material que eu enviei é um material mais extenso, maior, e os vídeos certamente também serão mais extensos, tá? Então, eu vou começar ali com a parte ali da administração indireta, ali os conceitos gerais. Os caras inventaram de cortar algum ferro, alguma coisa aqui no meu prédio. Mas vai assim mesmo. Então, administração indireta. Vamos lá. Ok. Beleza, então, pessoal. Então, nós vimos a administração direta, vamos começar agora a falar um pouco sobre a administração indireta. O que seria a administração indireta, tá? O Estado, ele vai exercer as suas atividades. Quando eu falo Estado aqui, gente, eu estou falando do poder público como um todo. União, Estados, municípios e Distrito Federal, tá bom? Então, quando vocês encontrarem ali no material o termo Estado, eu não estou falando apenas do Estado-parte. Pense o Estado enquanto ente político, poder público, União, Estados, municípios e DF, tá? Então, o Estado ele atua por meio de pessoas jurídicas que ele cria para auxiliá-los. Em síntese, seria essa a lógica da administração indireta, tá? Tudo que a administração, tudo que os entes, tudo que as entidades da administração indireta fazem, em tese, a administração direta poderia fazer, tá? Quem que é a administração direta? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. A administração direta é União, Estados, municípios e Distrito Federal. E quem que é a administração indireta? As empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações públicas ou fundações governamentais, tá? Então, o Estado, entenda-se, a administração pública direta, ela atua por meio de pessoas jurídicas, tá? Por meio de pessoas jurídicas criadas por ela para auxiliá-la. Então, a própria administração direta cria uma nova PJ, uma nova pessoa jurídica, com o objetivo de exercer atividades de modo descentralizado. Ok? Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam claramente. Deixa eu acertar aqui o mouse. Beleza? Então, a administração atua por meio de pessoas jurídicas criadas para auxiliá-la. Quem são? Empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações governamentais. As entidades da administração indireta, então, elas são criadas para atender às necessidades decorrentes de especialidade e diversidade das funções assumidas pelo Estado. Então, esse fenômeno de criação da administração indireta, ele é impulsionado basicamente por ferramentas da administração pública voltadas à especialização e diversificação. Então, elas são, a administração direta ela é típica daquele modelo histórico de Estado, onde o poder público ele acaba assumindo funções, várias funções, e para poder melhor desenvolver essa função, por uma questão de critério de especialidade e diversificação, o que o poder público faz? Ele vai se descentraliza, cria novas pessoas jurídicas
essas novas pessoas jurídicas terão mais autonomia e exercerão especificamente algumas atividades. Consequentemente, elas vão ganhar do ponto de vista de critério de especialidade, serão mais especialistas naquela matéria, tá? Então, o Estado cresceu, alargou os seus âmbitos de atuação e, visando uma melhor eficiência, ele vai e se descentraliza, tá? Então, qual que é a ideia da administração indireta? É o poder público, ou seja, União, Estados, municípios e DF, desempenhando suas atividades administrativas, pero de modo descentralizado, tá? E aí a gente tem um conceito da descentralização, que a gente não pode confundir com desconcentração. Depois eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. A descentralização, então, o Estado pode desenvolver suas atividades administrativas, tá? Entenda-se o Estado aqui, repito, 1 bilhão de vezes, eu estou falando em poder público, administração pública direta, ou seja, União, Estados, municípios e DF. Então, a União, os Estados, os municípios e o DF podem desenvolver suas atividades administrativas por si mesmo. Beleza. Ou eles podem descentralizar as suas atividades administrativas. Basicamente, essa descentralização ela vai ocorrer a partir de duas frentes. O poder público pode transferir as suas atividades para particulares, e aí nós temos o fenômeno das concessões, das permissões de serviço público, ou o poder público pode criar outras pessoas jurídicas, novas pessoas jurídicas, atribuindo para elas características de direito público ou de direito privado. Tá? Eu estou citando ali o Celso Antônio Bandeira de Mello, página 139. Então, se diz que a atividade administrativa ela é descentralizada quando ela é exercida por pessoa distinta do Estado. Pessoa distinta da administração direta. Seja por meio de uma empresa concessionária ou permissionária, no caso, por exemplo, transporte público municipal, ou seja por meio de entidades da administração indireta. Entidades aqui não tem nada a ver com macumba não, tá, gente? É um termo técnico que se utiliza para descrever quem são esses caras. As autarquias, as sociedades de economia mista, SME, Sociedade de Economia Mista, as empresas públicas e as fundações públicas, ok? Então, a descentralização pressupõe pessoas jurídicas diferentes. Aquela que tem a titulação da atividade administrativa e aquela que recebe o desempenho de executar essa atividade administrativa. Então, o município, por exemplo, ele o que ele faz por um critério de especialidade, isso também é uma decisão política, tá? No direito público sempre vai ter um grau de política, não tem como a gente exorcizar esses dois campos, a não ser que estão te enganando, tá? E quando eu falo política, eu não estou falando corrupção, estou falando em decisões do ponto de vista político-institucional, que passam, evidentemente, por decisões partidárias, por decisões de setores. Então, por uma decisão política e também uma decisão de natureza técnica, o município resolve, então, se descentralizar e cria, por exemplo, uma sociedade de economia mista. É o caso, por exemplo, de Joinville. Tá? Joinville é administração pública direta. Tá? Pessoa jurídica de direito público interno. O que o município de Joinville fez? Ele criou uma sociedade de economia mista para exercer e desempenhar o serviço de saneamento, água e esgoto, que é a Águas de Joinville. Tá? Águas de Joinville, então, é uma sociedade de economia mista pertencente à administração pública indireta do município de Joinville. Beleza? Então, a descentralização pressupõe pessoas jurídicas diferentes, aquela que tem a titularização da atividade, no caso Joinville, tá? Lá na Constituição,
pertence a Joinville o serviço de água, esgoto e tratamento sanitário, mas Joinville decide criar uma nova PJ para exercer essa atividade. Vai e cria a Sociedade de Economia Mista Águas de Joinville. Porém, não há uma subordinação hierárquica entre o criador e a criatura. Ou seja, não há, pelo menos teoricamente, uma subordinação de natureza hierárquica, grifem hierárquica. Não há uma subordinação de natureza hierárquica entre Águas de Joinville e o município de Joinville. Há uma relação entre eles, sim, mas não uma relação do tipo hierárquico, tá? Claro, gente, na prática, isso se confunde muito. No dia a dia, o direito na prática, ele tem uma lógica diferente, tá? Mas, do ponto de vista teórico, que é o que nos importa agora, tá? O nosso objetivo agora é a compreensão teórica. O mundo prático, vocês vão enfrentá-la no 6º ano da faculdade. Então, do ponto de vista teórico, não se pode confundir a hierarquia com o que eu vou chamar agora de controle e tutela, tá? Na prática, acaba tendo uma relação tão íntima que é quase imperceptível, beleza? Então, muito embora esse poder que tem a titulação crie outra entidade para executar essa atividade, não há uma subordinação hierárquica entre o Estado criador e a pessoa jurídica descentralizada, que é o ente criatura. O que existe entre eles é uma relação de poder de controle e tutela. Isso existe, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Tá, o que é importante dizer aqui? Tá? Não existe, então, uma relação de hierarquia entre o ente centralizador, que é o criador, e a criatura. Mas existe uma relação de controle e tutela, beleza? E é isso que a gente vai falar agora, tá? Então, o que existe é uma relação de poder de controle e tutela. Aquele que criou, ele exerce um poder de controle ou tutela sobre aquele que foi criado, beleza? O município de Joinville, ele exerce um poder de controle ou tutela sobre a Companhia Águas de Joinville, tá? Então, vamos lá. O que significa esse poder de controle ou tutela? Vou aqui tentar resumir os aspectos mais importantes, tá? Primeiro, existe um controle de natureza política. Existe um controle de natureza política. Aí você vai lá no seu material do Word e escreve o que significa isso, tá? O controle de natureza política, em essência, significa que os diretores, os dirigentes da administração indireta, eles são escolhidos e nomeados pelos chefes da administração direta. Então, os diretores, os dirigentes da administração indireta são nomeados, escolhidos pelos chefes da administração direta. Ou seja, voltando ao nosso exemplo, Joinville criou Águas de Joinville. Há uma relação entre Águas de Joinville e o município de Joinville do ponto de vista hierárquico? Não. Tá? Há uma relação do ponto de vista de controle ou tutela? Sim. Em qual aspecto? O primeiro deles. O prefeito de Joinville nomeia a diretoria da Companhia Águas de Joinville. Esse é um controle que a doutrina chama de controle de natureza político, tá? Muitos podem entrar em pânico agora. Meu Deus, tem política, tem política. Sim, tem política. Não tem como viver em sociedade sem ter política, a não ser na cabeça dos anarcocapitalistas que acham que o mundo vai viver em pequenos condomínios, sem autonomia, sem líderes, com completa autonomia, sem líderes, tá? Enfim, não vou entrar nessa bola dividida política. Mas qual que é a influência política que existe? Inevitavelmente vai acabar tendo uma carga política, mas como essas entidades da administração indireta são predominantemente técnicas, essa nomeação nunca é puramente política, tá? Sempre tem algum grau
de algum elemento técnico dentro dessa nomeação. E também, no ano de 2016, foi criada a chamada Lei das Estatais, é a Lei 13.303. Tá? Essa lei, no meu ponto de vista, ela criou um avanço muito grande nessa questão de nomeação de dirigentes, porque ela criou uma série de critérios para essa nomeação. Nós vamos estudar isso mais lá na frente, tá? Então, existe uma série de critérios para poder nomear esses dirigentes da administração indireta, o que não existia anteriormente. Ou seja, até 2016, que foi quando surgiu essa lei, a nomeação para a administração indireta, ela era meio que livre. Tá? Hoje não, hoje existe uma série de critérios do ponto de vista técnico e também do ponto de vista político para nomear esses dirigentes. Tá? Nós veremos isso lá no futuro. Isso veio com a Lei das Estatais, a Lei 13.303. Depois a gente vai falar especificamente sobre isso. Quais são esses critérios? São meio complexos. Depois a gente vai ver isso daí. Controle institucional. Que putas isso? O controle institucional significa que o ente criador ele faz um controle de fins em relação a qual a atividade criada, foi desenvolvida. Ou seja, então, o controle institucional quer dizer que a administração direta verifica se aquele ente da administração indireta está atendendo às finalidades para a qual ele foi criado. Tá? Então, controle finalístico daquela entidade. O controle administrativo. O controle administrativo quer dizer que, de alguma forma, o ente da administração direta, ele tem alguma prerrogativa de fiscalizar as rotinas, tá? E até mesmo os agentes que trabalham na administração indireta, ok? E, por fim, o controle financeiro, tá? Controle financeiro. O ente da administração direta, ele tem prerrogativas, ele tem deveres, na verdade, de controlar a atividade financeira para verificar a saúde financeira e orçamentária desse ente da administração indireta. Ok? Então, são basicamente esses 4 modelos de controle. Controle político, nomear dirigentes. Tá? Então, controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Controle político, nomear dirigentes. Controle institucional, verificação das finalidades da entidade, ou seja, se ela está cumprindo o propósito que ela foi criada. Controle administrativo, que é o controle das rotinas, das atividades meio daquela atividade, daquela entidade da administração indireta. E o controle financeiro, que é a verificação da saúde contábil, da saúde financeira daquele ente da administração indireta. Beleza? Quais são as espécies que compõem este fantástico mundo da administração indireta? São as autarquias, as empresas estatais. Entre empresas estatais, nós temos aí 2 subespécies. A Sociedade de Economia Mista, SEM, e as empresas públicas, EP. SEM, EP é uma sigla que eu coloquei por pura preguiça para escrever, tá? E as fundações públicas, tá? Então, basicamente, quem são os entes? Autarquias, aqui elas bonitas, empresas estatais e fundações públicas. Lembrando que dentro das empresas estatais, nós temos 2 subespécies, a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Ok? Beleza? Eu vou fechar esse vídeo aqui, tá? Vou continuar fazendo vídeos de no máximo 18 minutos. Eu acho que fica menos cansativo, o impacto psicológico é menor do que vocês pegarem um vídeo de 1 hora. Então, encerro aqui e a gente já volta ali com um outro vídeo. Ok? Aguardem, muito obrigado.